fazer a leitura. É. Olá, amigo internauta, estamos aqui mais uma vez reunidos aqui na casa do professor Ademar Ramos. Todo mundo já conhece bem o Ademar. Eu aqui com o meu grande amigo Carlos Torres para vocês, trazendo mais um tema muito especial aqui para... Na verdade é um tema muito contemporâneo, né? Todo mundo já fala sobre 2012, as profecias maias, o que vem a ser 2012, na verdade, com relação não só às profecias, mas ao movimento do planeta, tudo mais que a gente pode considerar. Ademar, você que está estudando bem essa questão ultimamente, o que você pode dizer para o nosso amigo internauta que tem a ver com essa questão das profecias, do próprio consistência do planeta nesse tempo de 2012, 2013, o que você pode dizer para o nosso amigo? Bom, para iniciarmos essa exposição, primeiro, 2012 não vai ser o final do mundo vai continuar sem problema nenhum. Mas vai acontecer o final do ciclo de peixes, ou seja, este ciclo que vai terminar, segundo a profecia maia, dia 21 de dezembro de 2012, e segundo as profecias iniciáticas, 3 meses depois, ou seja, 20 de março de 2013. Por quê? Porque os maias usam a referência solstício, e a tradição iniciática usa o calendário verdadeiro, o calendário astronômico, astrofísico, real, astrológico, que é um só, né? E usa o ponto vernal, e o ponto vernal é 20 de março de 2013. Então dá essa pequena diferença. O que seria a tradição iniciática? A tradição iniciática é uma sabedoria milenar, passada de boca ao ouvido, de mestres para discípulos diretos. E esses discípulos diretos vão, à medida que incorporam o conhecimento, tendo também mais discípulos. Eles são como que instrutores, passando esse conhecimento. E o conhecimento, ele é verbal, ele não é escrito, é passado de boca ao ouvido. Então isso a gente chama de sabedoria iniciática das idades. E tem uma diferença de calendário também, não tem, Ademar? Do iniciático para esse calendário maia e os outros calendários? Sim, o calendário maia, ele se baseia no sistema lunar, e o calendário nosso no sistema solar mesmo, ou dos movimentos da Terra. Então são diferentes entre si, por isso que tem essa diferença. Mas o fato do calendário maia ter sido feito somente até o ano de 2012, em dezembro de 2012, não quer dizer que ao final do mundo eles deixaram de fazer porque iria ser o final do mundo, porque nós também não temos um calendário nosso real até muito tempo para frente, porque nós temos ajustes periódicos, então nós não podemos ter esse calendário a longo prazo, porque tem que esperar esses ajustes acontecerem, Então, também se alguém pegar o nosso calendário e chegar numa data até onde ele foi feito, vai dizer que vai ser o final do mundo também. Quer dizer, isso é lógico, O final do mundo não vai acontecer, o que vai acontecer é o final desse ciclo, porque nós estamos num ciclo de peixes, onde a gente chama de Kali Yuga, onde predomina o mal, na razão de 90% até 95%, e o bem é minimizado na razão de 5% até 10%. Quer dizer, o mal está predominando. Então nós estamos numa fase chamada Kali Yuga, Idade do Ferro. E o que acontece então? O mal predomina. E nós estamos no processo de decadência, no processo de degeneração, no processo de inversão de valores. E não dá mais para continuar. Nós temos que romper este ciclo de peixes, que é o avatar Jesus, que representa o grande avatar de peixes, e agora começar o ciclo da volta de Jesus, que a tradição iniciática chama de Maitreya, que é um novo ciclo, uma nova civilização, que a gente chama de Satyuga, ou Idade de Ouro, onde o mal vai reduzir drasticamente e o bem vai subir rapidamente. Então, mas como é que vai dar esse processo, Ademar? Vai acontecer o que exatamente? Fisicamente tem uma grande transformação em evidência? Sim, nós temos um período desde 20 de março de 2006 até 20 de março de 2013, são 7 anos. Então é um período que a gente chama de interregno. O que é isso? É um período de julgamento. Ou seja, são os 7 últimos anos de peixes e também os 7 primeiros anos de aquário. Isto é feito o transpasse do final de peixe para o início de aquário. E nesse processo, a gente chama de processo de julgamento.
onde os valores da humanidade são julgados. E aí vem os cataclismos, aí vem as desgraças, os acontecimentos nefastos, acontecimentos apocalípticos e as profecias que realmente estão nesta fase de determinação final. Inclusive a batalha de Armagedon, que eu quero que você fale. Isso. E a batalha de Armagedon, ela corresponde, dentro das 7 taças da ira de Deus, à 6ª taça, ao derrame da 6ª taça da ira de Deus, que é a batalha de Armagedon. Que é a única que falta das profecias todas? Não, todas as profecias estão em andamento. Então os terremotos, a queda de pedras na terra, a gente tem mudanças climáticas, nós temos a poluição da terra, nós temos a poluição dos mares, a poluição dos rios, nós temos a taça que é jogada no sol, onde o sol fica muito agressivo, né? Já está acontecendo, está abraçando a gente. Porque o sol, se a gente olhar a energia eletromagnética na faixa do ultravioleta, está muito alta. Está na faixa de 13,5, 13,6, no máximo de 14. Isso nunca aconteceu. Mais ou menos ficava ao redor de 2, 2,5, no máximo 3. E então existe essa influência no Sol. E o Sol está tendo explosões solares significantes. E toda vez que tem uma explosão solar, essa explosão, se for direcionada para a Terra, se for direcionada para o cosmos, não, porque não impacta na Terra. Mas se ela for uma explosão que é direcionada à Terra, ela impacta na Terra. Porque o núcleo da Terra ainda está em alta temperatura, ainda nós temos parte do Sol existente dentro da Terra, porque a Terra, antes de ser Terra, saiu do Sol. Só existia o Sol, era uma parcela de Sol, que é distanciada da fonte primária, que o Sol representa 99,8% do total do sistema solar. A Terra é muito pequenininha. E aí, esfriando, então, foram criando os 4 reinos. Mas o Sol ainda está dentro da Terra. A Terra é um globo, a crosta secou. Sim. E o Sol Por está exemplo, muito... dentro da ciência, o que diz o cientista? É que a Terra é um núcleo, é um maciço, né? Mas como que é maciço se a temperatura é altíssima, é o magma? Então não é assim, é material em alta temperatura, material fundido e o material na essência que a gente chama plasmática, onde os produtos químicos estão todos unificados para depois serem formados como produtos químicos e também como elementos e componentes da natureza, não é? Então essa é a Constituição. Então, Ademar, mas a gente falando sobre 2002, o que a gente pode considerar nesse momento atual, 2002, 2013, com relação à mudança de mentalidade e mudanças físicas? Isso, vai mudar tudo, porque acaba peixes, acaba a tônica de peixes, vai começar uma tônica de nova era. E você sabe que para educar esse pessoal é muito difícil. Como é que nós vamos mudar uma humanidade? Uma humanidade que está indo na corrupção, na desgraça, na perda de valores, nas drogas, na prostituição, na conspiração, uma humanidade decadente, não tem como mudar. Então, como é que Deus, o Eterno, o grande arquiteto, faz isso? Mudando a criança que nasce. Então, toda criança que nasce é especial, ela já nasce com novos valores. E quando essas crianças crescerem, elas não vão aceitar mais. Elas já estão aí, né? Exatamente, esse ciclo de peixes. Então, hoje, criança que nasceu a partir de 20 de março de 2006 é especial. Criança é bimânica, chama de índigos, crianças azuis, mas na tradição iniciática tem 2 mentes, a mente concreta e a mente superior abstrata. São crianças bimânicas. E elas já absorvem novos valores que estão sendo colocados na dimensão mental e na dimensão astral. E quando elas nascem, elas já nascem com um destino mais atualizado, a um futuro, a uma nova religião, a uma nova filosofia, a novas tecnologias, a uma nova sociedade. Você percebe que essas crianças não aceitam mais a mentira? Não aceitam. É verdade. Não aceitam mentira. Elas não aceitam enganação, elas não aceitam. Enganação. Elas são irritadas, elas choram com constância. Então eu percebi que elas são sinceros. Você escreveu isso no seu livro, né, Carlos? Sobre as crianças Sim, também, né? estamos chegando para realmente instituir a Era de Ouro, né?
Nós vamos embora, né? O que a gente fala, quando eu nasci não tinha televisão, não tinha. Eu era molequinho. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha carro também, controle remoto, micro-ondas, não tinha nada disso. Eu tive que aprender tudo isso trabalhando lá. Mas as pessoas, à medida que vão morrendo, gravam isso na dimensão astral e na dimensão mental. E quem nasce, já nasce com isso agregado na sua evolução. Crianças de 3 anos já mexem. Então, já mexe com o computador, já mexe com o controle. Isso está na alma mundi da Terra, é isso? Na alma mundi. Então, como é que vai ser mudada a sociedade? Através das crianças que estão nascendo agora, né? De 1989 até 2006, a gente chama de híbridos ou fase intermediária. Mas de 2006 já são crianças especiais. E quanto mais nós entrarmos no tempo, né, a partir de 2013, com o Aquário Puro, essas crianças vão ser cada vez mais potencializadas. Quer dizer que então que até o sistema de ensino vai por água abaixo? Vai tudo por água abaixo. As sim. religiões, se você acha que, por exemplo, os meus filhos, né, eles não aceitam mais as religiões atuais. Eles querem uma nova proposta, uma religião filosofia talvez, uma religião mais inteligente. Não uma religião que a pessoa baixa a cabeça, fica lendo um texto lá da Bíblia de 3.500 anos atrás que nada tem a ver com a nossa sociedade. A religião da nova era, da era do Aquário, é fácil de entender que é universalista. É universalismo. Porque a era de Aquário vai durar 2.000 e poucos anos, 2.160 anos. Né? A gente consegue vir daqui 5, 10 anos, mas são 2.000 anos. É muita coisa, né? Só que ele vai ter 4 fases nesses 2.160 anos. Que é o período do. É o período do equinócio dividido por 12. Né? 25.756 anos dividido por 12, que vai dar esse número que você falou. Então, o que acontece? Vamos ter 4 fases. Arredondando, 500 anos de ouro, a gente já fase de ouro, que é o que vai acontecer agora, né? Depois de peixes, onde o bem vai predominar de 90%, depois ele vai declinando até 75%. E o mal começa a crescer até 25%. Aí entra numa segunda fase, mais 500 anos, chamado fase de prata, onde o bem também predomina, ele vai caindo de 75 para 50. E o mal vai subindo de 25 para 50. Aí então, em 1000 anos, ainda o bem vai predominar em relação ao mal. Mas cada vez o mal vai crescendo também. Isso está no Apocalipse, que o Cavaleiro Branco, né, que joga a besta nos abismos, ele aprisiona por 1000 anos. Quer dizer, aí o mal então passa a ter poder novamente, né, a vencer esta batalha. Depois vem a fase que a gente chama de bronze, onde o bem ele declina de 50 para 25 e o mal sobe de 50 para 75, até chegar novamente na fase atual que nós estamos, que é a fase de ferro, onde o mal vai até quase 90, 95%, não é isso? E o bem então declina para de 25 para praticamente 5, 10%. E aí termina, dá um novo ciclo novamente. Mas falando sobre a evolução humana, o que essas fases todas trazem para o ser humano de diferente? O ser humano fica mais intuitivo, ele deixa de ser muito mais emocional para ser mais mental. Ele entra numa nova tônica, ele vai entrar numa nova tônica. Novas religiões, novas artes, novo sistema político, novas tecnologias, nova literatura, novas religiões, novas artes médicas, nova magia ou conhecimento integralizado, conhecimento superior, tudo isso muda. E é uma nova tônica, não é isso? Poderes mentais, faculdades, dons, não é isso? Então a gente vai ter no sexto sentido aberto, né? É o sentido da percepção espiritual, onde o ser humano vai ter uma clarividência, ele vai ter clareaudiências, ele vai ter dons diferenciados. Não é isso? Mas o principal é a criança bimânica, que vai ter 2 mentes. Esse já é fundamental, né? Esse é o grande diferencial. A gente também estava vendo uma matéria, Carlos, sobre o Irã, esses dias, o Ademar, e exatamente esse medo todo do poderio atômico, realmente, que está em questão e é uma coisa muito delicada naquele universo deles ali. Como é que a gente pode explorar isso? Então, a gente vai explorar isso no outro programa, pessoal, porque a gente está com um tempinho aqui e a gente já volta com essa resposta com o Ademar.
Fiquem aí. Depois eu. Tá. Porque acho que já deu mais de 15. É importante, esse é uma coisa que vai puxando a outra, né?